Beleza, irmãos, estamos nosso quarto encontro, né? Dessas lives esquenta, preparatórias para o webinar Fundamentos do Yoga no Real, que acontece semana que vem, né? Tudo gratuito, você pode acessar todas as lives gravadas, mais um monte que já estava lá, e leituras e materiais complementares já disponíveis, né? Esse webinar Fundamentos do Yoga no Real é certificado, mesmo gratuito, tem um certificado no final de participação. E essas lives, então, são uma espécie de introdução, né? Um esquenta grandão para chegar no afundamento, já não ter que ficar repassando alguns conceitos que eu acho interessante vocês chegarem já sabendo. Então, se você está assistindo a gente agora aqui e ainda não assistiu a live 1, 2, 3, eu considero importante, né? Tá gravado, está assistindo isso aqui gravado, parar isso aqui agora e assistir a 1, 2 e 3, para então você seguir aqui com a gente na 4, que é uma sequência, tá legal? Então hoje a gente se propôs a falar sobre o conceito de klesha, ou obstáculos do yoga. Lembra que esses conceitos que eu estou colocando para vocês, samadhi, klesha hoje, avidya, ignorância, kaivalya, que vai vir amanhã, que é a liberdade, eu estou buscando e fazendo a minha interpretação criativa a partir de um livro considerado na modernidade como seminal para todos os yogis, que nós já conversamos na live 1, que é uma invenção, né? É um livro que foi capturado ali do século II e no final do século XIX para o XX foi considerado como o livro primordial para todos os yogis, que é o Yoga Sutra de um cara chamado Patanjali. Que é massa, tem que ler, é isso aí, bam, mas a gente não lê esse texto como um texto sagrado, né? Porque senão o yoga se torna uma teologia, e você não quer se aproximar da religião, do yoga, por mais que esteja embebido até o pescoço. Então a gente tenta fazer um recorte nele, cruzado, né? Com uma leitura filosófica, ou seja, que a gente entende filosofia como algo que vai construir conceitos, desconstruir conceitos, também nos aproximando da ciência, mas a ciência agora como, sobretudo hoje, como um suporte para a gente entender os mitos, né, que o yoga constrói na modernidade. Hoje vai ficar mais claro o que eu estou falando aqui. E o mais importante, talvez o menos praticado, né, pensado, vivido no yoga, é o yoga como arte. Né? E a gente entende artistas não como criador de conceitos, como filósofo, não como criador de funções, como cientista, mas, e muito menos de dogma, como um teólogo, um padre, que é a hegemonia do yoga hoje, né, no campo social brasileiro, mas o artista no yoga como aquele que é capaz de aumentar a superfície corporal para ser mais afetado e afetar mais os encontros que tem com outros corpos. Esse é uma perspectiva do yoga artístico, ou como eu venho costurando, isso ficar melhor no webinário, um yoga, um yogi, ou um yoga, ou um yogar siddhizeiro, um yogi que vai buscar siddhis, os poderes, que se aproxima então da figura do xamã, do pajé, do feiticeiro, e não do padre. Como nós, tradicionalmente, somos formados em todos os cursos de formação de yoga por aí. Nós somos formados a pensar o yoga por uma ótica de padre, padre entre aspas, né? Daquele sacerdote, né? Tanto que se alguém que não tem um sacerdote para chamar de seu, um minion do yoga, é tido como menor, né? É tido como alguém não tão autêntico assim. Então, alguém vem cruzar com o Dili e vai perguntar, Dili, qual que é o seu yoga, né? Qual que é a sua tradição? Tá, tá incutido nessa pergunta, quem é o teu guru? Né? Quando alguém pergunta qual é o teu yoga, tá incutido na pergunta, quem é que te guia? Porque sai do pressuposto que você não tem capacidade de auto-pensar-se yogicamente. Alguém tem que pensar o yoga por você. Já falamos disso, dando uma recapitulada para a gente entrar no rolê de hoje. Obstáculos, então, ou os kleshas, é o que nos impede, indo na etimologia da palavra, né? No dicionário. É o que nos impede de realizar, sentir, agir ou pensar algo que desejamos. Então, obstáculo é alguma coisa que nos impede
de um gesto, da realização, de um sentimento, de uma ação, de um pensar, de algo que desejamos. É comumente pensado obstáculo como algo bloqueado porque é moralmente reprovado. Então, se algo em André, naturalmente, portanto, corporalmente, o impede de algo, é porque esse algo, ele é moralmente reprovado. Há uma lei que rege os corpos, então você tem uma percepção que isso não pode ser rompido, ou que deve ser superado, esse obstáculo. Mas também pode ser interpretado como por algo a ser revisto, a ser repensado, revisitado, reorientado, ressignificado, reposicionado ou recontado a história para fazer caber no que antes não se encaixava. Pegou o rolê não até aqui? Então nós nem estamos no barulho do yoga, estamos aí no dicionário. O obstáculo pode ser pensado como algo que, se for infringido, te leva para o mal. Então ele te protege, te mantém no bem. É assim que você pensa o obstáculo do yoga. Ou você pode ser pensado como algo que precisa ser metamorfoseado para fazer caber. Então é importante aqui a gente, para ter uma referência e não achar que sou eu alucinado pensando sozinho. Nós concordamos, então, com, por exemplo, Eduardo Velho de Castro, nas suas Metafísicas Canibais, com Levi Strauss, no seu livro Mitológicas, que os mitos iógicos sul-asiáticos, percebidos aqui como indígenas, ou seja, de povos originários, povos antes de serem colonizados por eurocristãos. Pegou? Nós estamos pensando nesses povos. Há um yoga, Beto, antes da colonização eurocristã no sul da Ásia? Pô, tem que pensar nisso, né? A Companhia das Índias Orientais chega na Índia, chega no continente sul-asiático em 1600. Então, os yogas anteriores a isso nunca haviam entrado em contato com Jesus na cruz, com o neoliberalismo. O neoliberalismo a gente vai chegar depois, né? Mas com o liberalismo, com o capitalismo. Tá acompanhando, não? Ah, Beto, nada a ver, você está misturando yoga com política. Então entenda, tio. Se você não misturar o yoga com a sociedade, vem que isso é importante. Você vai sair do pressuposto que o yoga paira num outro mundo. Qual é o outro mundo, Beto? É o céu cristão, tio. É o nosso lar que para em cima de Uberaba. É moksha, é kaivalya, é um nirvana pensado como uma metafísica. Nós estamos aqui pensando o yoga imerso na imanência. Nossa, Beto, como tudo é complicado. Você acha mais fácil acreditar no fantasma e não no seu corpo? Do que você entender que você está imerso na realidade. E a realidade são corpos encontrando corpos. E corpos hoje, eu falei isso ontem, mas tento dar avanço hoje, não é o corpo da anatomia, não é o corpo que você encontra no livro da oitava série. É um corpo não organizado, é um corpo sem órgãos. Quem traz esse conceito de corpo sem órgãos é Artaud, é um artista, tá ligado? Antonin Artaud, eu não sei quem é, tá bom, joga no Google, Artaud. Então, como pensa, como é percebido o mundo desses povos originários, esses selvagens, né? Os bárbaros, os antes de encontrarem a palavra do Senhor, né? Pensa em Krenak, pensa em Copenhague, mas pensa também nos yogis Agori, Kampatas, Araniakas. Ah, quem são esses yogis, Beto? Então, você não conhece porque o capitalismo ainda não capturou o método deles, a tradição deles, a linhagem deles, para vender no Brooklyn ou na Zona Sul, carioca. Você entende, não? Há yogas então, Beto, há yogis então, Beto, há tipos de yogar então, Beto, que nós não conhecemos? Não, porque não vende, né? Você só conhece yoga que vende, tá ligado? Aí, olha a sua cabecinha neoliberal. Ah, eu vou pesquisar esse yoga e montar um curso de formação, porque é um novo nicho do mercado. Tá entendendo, não? Como tu é neurótico? Você tem que entender isso, tá ligado? Não, eu sou comunista, eu sou segregado. Mas. Ai, meu Deus. É igual você dizer que você não acredita em Cristo, em Jesus, ou nos 10 mandamentos da Bíblia, tá ligado? Pouco importa se você acredita. Já tá percorrendo as suas veias isso.
porque você não acredita, mas são os signos católicos, cristãos, protestantes, neoliberais, capitalistas que te organizam. Aí eu sou contra isso. Massa, irado ser contra isso. Tá tudo bem, você pode também ser a favor disso. Assim, pouco importa, né? Qual é a sua posição? Agora, né? Agora aqui. O importante é você diminuir, vem que eu tô recapitulando ainda, hein, tio? Nem entrei no rolê de hoje ainda. É diminuir a sua ignorância dos maias que te organizam. É isso. Não é nem acabar com maia, senão você vai se transformar num desiludido, e nem aumentar a sua ignorância achando que encontrou um maia definitivo e absoluto. Isso é imanência. A imanência é um substrato onde todas as metafísicas existem. O problema é que tem gente que é de uma metafísica, como do Vedanta, ou do Kundalini Yoga, que é Sikh, ou do yoga dos jainistas, ou yoga budista, ou esse yoga novo, né, neurocientífico, sei lá, qualquer outro delírio desse sentido, acha que esse é perfeito em si mesmo. Nietzsche vai chamar isso de doença histórica, né? E eu chamo de yogis que abriram o terceiro olho na nuca, porque eles só conseguem ver o passado, tá ligado? Eles veem o presente como caos, o apocalipse, Kali Yuga, e tentam ou reconstruir o passado no presente, aí eles ficam vivendo no, lá, antes era melhor, tá? Aquele papo de tiozão, né? E ou ficam tentando reconstruir num futuro, tipo do Jetsons, e Jetson também, né? Joga no Google aí, Jetson, pra saber o que eu tô falando. Então, esse pensamento originário de povos iúgicos, né, descritos no capítulo 3 de Patanjali, não se perde, que eu estou fazendo a mesma coisa ainda. Até eu me sinto mal quando eu fico falando sempre a mesma coisa. Como eles pensam, Beto, esses povos antes da colonização eurocristã? Eles pensam os mitos como atualizações narrativas do plano da imanência. A atualização narrativa do plano da imanência. Então são vários mitos, né, Beto? Se construindo e se reconstruindo. Guarda na tua imagem que o padroeiro do yoga é Shiva, o deus da destruição, tá? Guarda na sua imagem que os filhos de Shiva é o deus da guerra, Skanda, e o Exu Mirim, que é Ganesha, com o machado de Xangô, que abre caminhos. Deixa na sua cabeça que a mítica originária do yoga tem a companheira de Shiva, que é Durga, que a imagem dela é em cima de uma besta fera segurando cabeças de homem numa sociedade patriarcal decepadas. Você tem que guardar essa imagética, porque são essas mitológicas que são o substrato que fazem nascer e morrer todos os tipos de yoga. Então você vive numa dessas. Qual que é a certa, Beto? Você já entendeu que não tem sentido. O que significa atualizações narrativas num plano da imanência? É pensar os corpos, essas personagens, como atores que agem, atores que atuam mesmo e não só interpretam. Não são atores cafajestes, tá ligado? Atores que já fez teatro, né? Não é aquele ator canastrão. Oh, meu Deus, eu estou tão perdido. Esse é o canastrão, né? Mas é aquele ator que você fala assim, pô, você não... parece mesmo, né? Sabe quando você tem raiva de um ator, né? Você transfere, você vai na casa do ator xingar ele, né? É essa personagem. Então, atores que atuam e não só repetem, eles povoam a imanência, ao invés dos padres cristãos, por exemplo, que não vivem nesse mundo, mas eles estão à espera de um outro para chegar. Tá acompanhando, não? Hoje não é dia fácil também, não. É, nós somos, então, iogues nesse vértice do feiticeiro, tá ligado? Não do padre. Porque o yogi padre, ele tá praticando yoga esperando algo acontecer, tá ligado? Esperando o moksha vir. Quando o nirvana acontecer. Quando eu entrar em contato com o samadhi, todo o meu sofrimento se esvai. É um delírio, né? É um delírio, porque não vai acontecer. Como não acontece, você começa a transferir para um outro ideal, um guru, um livro, uma instituição, uma linhagem, como portadora desse saber. Putz, isso aqui é importante, ninguém vai te explicar isso não. Então você não está mais esperando o céu cristão, porque você não tem nada a ver, cristão não tem nada a ver. Não, você está esperando o moksha, entendeu? Você só mudou.
o significado, o significante. Você mudou, desculpa, você mudou o signo, mas o significante é o mesmo. Não é mais o céu cristão, porque o cristianismo nada a ver, queimou bruxa. Mas você espera a moksha, né? Alguns esperam Pleiades voltarem. Então, nós estamos trazendo aqui de novo a corporalidade que compartilham das suas instabilidades. Corpos instáveis que compartilham essa instabilidade. E isso é absolutamente o oposto, Inara, dessas metafísicas que parecem sustentar um absoluto. E aí você fica fascinado para chegar lá, nesse brilho que não existe. O que existe são nossos corpos instáveis, sempre se modificando. Então, aspectos humanos e não humanos se transfluem. Ah, Sabeto, viajei. Volta para o próprio yoga, para não parecer que eu estou alucinado. Matsyendra, ele vai criar, é uma pessoa, né? Ele vai criar um yoga novo, ali no século XII, XIV, chamado Tradição dos Natas. Qual que é a história fundadora dele? Ele é um peixe metamorfoseado em humano. Então ele era um não humano que Shiva, o padroeiro do yoga, portanto ele yogando, se transforma em humano. Tá acompanhando, André? Ah, não entendi, Beto. É você sendo um não humano que pratica yoga para se tornar humano. Como é que você aprendeu? Você aprendeu que você é humano e quer fazer yoga para se transformar num não humano. É, isso é importante, hein, tio? Isso é importante. Ah, mas como assim não humano? Eu não sei você, mas tenta imaginar como você construiu Yogananda. Ah, melhor, mais fácil ainda. Vai num próximo congresso de yoga e questiona Hermógenes. Adora Hermógenes, entendeu? Não tô, é só tô colocando. Mas tenta questionar, levanta a mão, para você entender o quanto ele é idealizado. Ele é não humano. Pegou, tio? Patanjali é não humano. De Rose, para quem é De Rosette, é não humano. Pense em Hanuman também. É uma personagem das míticas do yoga. É o deus macaco. Ele está em devir, ele transforma o corpo dele. E o próprio Ganesha, né? Um Exumirim é uma criança com cabeça de elefante, é o Peter Pan, né? Ele não cresce. Ele está segurando o machado de Xangô, abre caminhos. Perceba que eu estou falando aqui o seguinte: a instabilidade dos corpos, elas acompanham as míticas do yoga, assim como todas as míticas ou as mitológicas dos povos originários, do povo, da perspectiva amazônica, por exemplo. São todos, então, Ganesha, você, Yogananda, Hermógenes, eu, Hanuman, Matsyendra, né, o homem-peixe, tá ligado? De alguma forma, malandramente, eles não estão nem lá ou cá. Os yogis, então, me acompanha, André, que isso aqui não é fácil. Os yogis, então, são aqueles que aprendem a cozer o seu corpo no fogo do yoga, nessa instabilidade. Entende? Aprende a cozer o seu corpo no fogo do yoga. Não é ser cozido. Ele está cozendo. Entendeu? É um barro cozendo. Então, ele se adapta a todas as formas, Beto. É um corpo se metamorfoseando de várias formas. Então, o André não é André agora, Diller não é Diller agora, ele está sendo. Mas como você foi capturado por metafísica, você acaba entendendo que você não se modifica mais. O yoga, então, é um diplomata entre mundos, é um transformador de corpos, ele metamorfoseia corpos. Mas por que eu vou transformar o meu corpo? Pense, você já tem estofo para responder essa pergunta. Se o yoga modifica corpos sempre instáveis e inacabados, estão sempre em constantes mutações. E eu sinto o mundo pelo corpo. E a minha mente é uma ideia do corpo. Me acompanha, tio, ninguém vai explicar. Estou pegando você pela mão, indo de corrimão para você mergulhar na cachoeira, para você não escorregar no limo. Então, se eu tenho um corpo que não muda, eu vou ver o mundo como? Igual, né? Não vai mudar nunca, né?
Então a culpa sempre é sua, né? Por isso você cria um fantasma. Você acredita que seu corpo não se modifica, mas o yoga me faz ter um outro corpo. Então eu experimento o mundo diferente, né? Porque meu corpo se modificou. Puta, pegou isso aí, o tio tá feliz da vida. Então, o samadhi, você experiencia algo que parece extraordinário porque você modificou o corpo. Você não mudou o mundo. Que bonito, né? Então, o mundo tá lá, né? Com infinitos vértices, possibilidades de vida. O yoga me ajuda a mudar vértices, perspectivas. Antes impossíveis se seu corpo não se modifica. Então, o yogi é aquele malandro, né? É o Zé Pilintra, é o Exu Caveira, é o Tranca-Rua, que não tá lá nem cá. Ele não cumpre plenamente a lei, mas também não infringe. Por isso, yogis dançam. Yogis não são cumpridores da lei. Porra, Shiva é o próprio destruidor. Tá lá, tá escrito, destruidor. O Deus PSDB é Vishnu, mantenedor do universo, tá ligado? É o Tucanão, que nem é mais agora, né? Brahman é o conservador. Brahman é o conservador. Não tem nem imagem. Shiva é quem? Shiva é o que vem arregaçando. Ele dança em um círculo de fogo em torno. Pense em você yogando como Shiva. Então você está em destruição de quê? Das suas próprias certezas, né? Você não tem mais certeza. Portanto, liberto, né, tio? Aula de amanhã. Então, o que é um mito? O antropólogo pergunta a um indígena, por exemplo, a um yogi originário. Ele responde: é uma história do tempo em que os homens e os animais ainda não eram diferentes. Ele responderia. Tem uma anedota interessante no livro do Levi-Strauss, que enquanto os jesuítas se reuniam na Europa em discussões intermináveis sobre se os indígenas tinham ou não alma, porque você sabe que para os católicos, para os cristãos, né, o cachorro, o pato, o coelho, o passarinho, o pintacilgo, a baleia jubarte não tem alma. São animais, só os humanos têm alma, tudo bem? Você não fez primeira comunhão, você não sabe disso. Então, os jesuítas se perguntavam em discussões filosóficas extensas na Europa se os indígenas, assim como os negros, né, escravizados, tinham ou não alma. Se não tem alma, justifica a escravização, porque você não se questiona se pode prender um boi, tá ligado? Ou vou criar galinha. Você não se questiona se isso é moralmente certo ou não. Então, portanto, se o indígena não tem alma, não tem problema ser escravizado. Enquanto isso, indígenas afogavam europeus, sobretudo jesuítas, bispos, no rio, para saber se eles tinham corpos. Tá acompanhando o rolê, não? É o contrário. Para povos originários, todos têm alma, espírito, mas nem todos têm corpos. Pegou o rolê, tiozão? Então, o yogi, nessa perspectiva, é um xamã que viaja por entre mundos, entre corpos humanos e não humanos. Então, corpos, corpos aquáticos, corpos da ave, corpo do vento, são corpos. Na escritura yoga, essa capturada como seminal, que é o Yoga Sutra, que tida como então essencial aos yogis modernos, ela divulga que os grandes impedimentos, os grandes obstáculos do yoga ou aos corpos yógicos para experimentar isso que o yoga vai chamar de samadhi, isso que? Essa possibilidade de perceber os infinitos planos de consistência, os infinitos planos de realidade que se transfluem, ou aquele distanciamento necessário para que nossos maias sejam percebidos, assim como aqueles que antes nós não percebíamos, porque a gente tem um corpo que não consegue sentir, perceber outros mundos.
fossem possíveis. O primeiro deles, nós já conversamos na segunda-feira, é a ignorância. O primeiro obstáculo maior do yoga é a ignorância, a alienação. O nome que dá em sânscrito é avidya. Que ignorância? Ignorância do quê? De si em relação a outros sis, né? A outros corpos, que percorrem essas nervuras do real nos corpos que encontram outros corpos incessantemente. Então agora, Beto, nesse exato momento, há infinitas possibilidades de vida acontecendo. Mas por que eu estou vendo a mesma coisa que você? Porque nós temos mesmos corpos. Vai devagarzinho, tio. Então, quando eu entro em meditação, quando eu iogo, eu ganho em potencial a possibilidade de ver outros mundos. Joga para dentro uma talagada de ayahuasca para tu ver quantos mundos tem além desse aqui. Faz 20 minutinhos de pranayama bem conduzindo, com retenções, expulsões, Bhastrika, Ujjayi, Kapalabhati, as retenções com Baka. Eu te levo para outras perspectivas de possibilidade. Então, uma aula bem conduzida de yoga, Beto, me leva para outros mundos, sem sombra de dúvida. Então, uma aula bem conduzida de yoga, Beto, me possibilita perceber o que antes passava despercebido em mim, Leandro. Total. E o que se passa despercebido em mim? É a menor ideia, né? Porque xamã pode fazer tudo, menos ocupar o seu corpo, certo? Olha que o meu irmão é pai de santo, mas ele não ocupa o corpo de ninguém. Pelo contrário, ele permite que outros corpos ocupam ele, né? Corpos não humanos ocupem o dele. Que na sexta-feira agora, acho que é de caboclo. São caboclos ocuparão o corpo dele. Pô, Beto, mas você está me complicando. Não estou te complicando. É que você está saindo do pressuposto até agora. É simples. Estou te falando só que para você o teu corpo não se modifica. E existem diversas almas por aí. E eu estou te falando que é o seu corpo modificado que possibilita você perceber essa visão de mundo. Quantas tem? São infinitas. Só que você, primeiro klesha, está amarrando tudo de novo. Ignora isso. Está alienado desse processo. E eu estou dizendo para você que não adianta só yogar. Porque há yogas institucionalizados que também entram no rolê da alienação, entendeu? Então não é tudo yoga que liberta? Não, né? Olha o primeiro-ministro da Índia, né? O Narendra Modi, que colocou a prática de yoga como obrigatória para todos os corpos da Índia, e uma menina que é muçulmana não quer ficar abrindo a perna. Então, yoga não é universal? Essa é uma pergunta interessante, né? Mas você tem que perguntar se esse universal quer, tá ligado? Você tem que perguntar, Leandro, você quer, Leandro? Não, não quero. Pô, então tudo bem, né? Eu vou obrigar o cara. Então, corpos estes que saem por aí, produzindo, destruindo e montando, construindo novos maias ordenadores de realidade. Nós vivemos num mundo caosmótico. Só que a gente organiza de uma certa forma para que a gente consiga ter uma linguagem dentro da aldeia, da sociedade, da casta, da classe social, da onde nós vivemos. É por isso que eu sempre digo que é um delírio você buscar o seu verdadeiro ser, mas tá em Varanasi, né? Tô em busca do meu verdadeiro ser, mas tá em Osaka. E você mora onde? Em Osasco. Você entende que é um maia? Pode estar lá, Beto? Pode estar lá. Mas você foi construído, seu corpo foi erigido, né, em Osasco, né? Então você vai ter que transformar o seu corpo em Osaka para poder sentir e perceber aquela organização de realidade, não a sua. Então, quando algo nos encontra e alegra, nos potencializa, aumenta a nossa potência, a nossa libido, nos sentimos então mais potentes, mais alegres. É um encontro alegrador. E aí a nossa tendência natural é nos manter nessa cartografia potente por mais tempo. Vem que eu tô começando a descrever o segundo klesha, tá? A ignorância falamos já na segunda. Então, quando eu tenho um encontro alegrador, potente, que aumenta a minha libido, a minha tendência natural é se manter mais tempo nessa cartografia.
E acreditar que esse objeto, esse corpo, que pode ser um pensamento, um afeto, um livro tido como sagrado, uma prática ancestral, você começa a acreditar que esse objeto que é externo a você, é a causa da sua alegria. E aí você então ignora, olha o primeiro klesha, que é a mãe de todos, que é a ignorância, que o aumento da sua potência está no encontro, na relação de um corpo ou mais corpos, e não no objeto, ou no corpo em si externo a você. Se isso acontece, se você ignora isso, você tende a se apegar a ele. Segundo klesha, apego. Dei um rolê, mas cheguei, hein? Dei um rolê, mas cheguei. Tô fechando parênteses. Então, o primeiro klesha, que é a mãe de todos os outros kleshas ou obstáculos do yoga, segundo Patox. Patox é Patanjali, né? Às vezes eu esqueço. É a ignorância, e o segundo é o apego. Porque você ignora que te aumentou sua potência, sua alegria, não é o objeto externo, mas a relação. Como talvez nós estejamos agora aqui. Talvez alguns de nós aqui, como eu, estejamos percebendo um aumento da potência nesse encontro de uma hora aqui na live. E aí não sou eu a causa da sua alegria. É a nossa relação. É o teu corpo encontrando com o meu corpo, com a André, com a Inara, com o Diller. Tá acompanhando, tio? Isso aqui não. Ninguém vai explicar isso, não. Agora, há o oposto também. Quando o encontro é entrecedor, despotencializador, tendemos, por alienação, de novo, primeiro klesha, a acreditar que é aquele encontro, é aquele objeto, é aquele corpo que causa a nossa desgraça. Surge o terceiro klesha, o obstáculo, a aversão. Então, eu me apego, porque eu ignoro, eu não percebo que o que está me causando alegria é a relação, é o encontro, é essa cartografia que está acontecendo agora, mas é instável essa cartografia. Ela vai acabar daqui a alguns minutos. Ou, se tiver um encontro tedioso comigo aqui, entristecedor, que vai contra os seus princípios, talvez você se sinta ao contrário. Triste, despotencializado. E você acha que a causa sou eu. Não, a causa não sou eu, a causa é nosso encontro. E aí você desenvolve uma aversão. Então você tem apego a tudo que lhe causa alegria e potência, e você tem aversão a tudo que um dia lhe trouxe tristeza, porque você acha que aquele objeto tem uma essência, tem uma substância que não muda. Tá me acompanhando, não? Os corpos estão eternamente sendo metamorfoseados, né? O meu encontro com o Leandro, com o André, com a Inara, com o Diller, tá se modificando agora, assim como com a Natália. E aí, desse encontro aqui, meu corpo se modifica. Eu posso sentir mais potência ou menos potência, ou manter essa potência desse encontro agora. Pô, Beto, mas como que eu vou saber se o encontro é potente? É só experimentando, né, tio? Como é que você vai saber o gosto da maçã antes de comer? Eu posso colocar a composição química da maçã aqui atrás. Como é que tu vai sentir o gosto da maçã? Né? Se eu falar, ela é docinha, vermelha e parece com pera. Eu falo, mas você vai saber o que que é pera, né? Então, como é que eu vou sentir algo acontecendo em meu corpo quando eu comer a maçã? Aí a maçã entra nas minhas pupilas gustativas, na minha língua, eu mastigo entre meus dentes, ela passa pelo meu pescoço, chega no meu estômago, ela vai fazer a digestão e a maçã vai se transformar em mim. O corpo maçanístico se transforma no corpo robertístico. Aí o corpo robertístico, junto com o maçanístico, já não é mais o mesmo. Há uma convenção de achar que o Beto não muda. Porque eu sou atualizado por vocês, né? O professor pode falar isso aqui, vocês me atualizam que eu sou eu mesmo. Gente, esse é o princípio da transubstanciação, tá? Acontece todo domingo na missa, tá ligado? Você faz, depois que o padre fala um monte, você entra na filinha, começa a tocar um som. Você entra na filinha e vai tomar a hóstia, vai consagrar o corpo e o sangue do Salvador, que morreu para redimir o pecado de todos. Está acompanhando, tio? Padre Anchieta escreve sobre isso, fala assim, nossa, de manhã os tupis consagraram o corpo e o sangue de Jesus, mas à noite eles estavam num ritual canibal. É a mesma coisa para eles. Vocês estão comendo o Deus de vocês, não estão? Então, eu estou comendo meu inimigo, transformando meu inimigo em mim. Ah, tá transformando o corpo de Deus em si. Isso é imanência, tá ligado? Não tem nada fora.
Ah, como é que você explica então a Umbanda? Ah, que Iemanjá tá no mar, não tá? Iemanjá não tá no outro mundo. O Oxum tá onde? Tá ali, na cachoeira. Aí a pergunta que eu se faço é: onde tá o teu Shiva? Entendeu? Onde tá a Brahman que você busca? Onde tá a Moksha que você deseja tanto? Onde a plenitude existe? Tá num delírio seu, numa ideia? Tá num outro mundo que te espera? Tá numa prática que você ainda não realizou? Tá num guru que te aguarda? Você entende? Você não tá vivendo. Você tá num modo de stand-by. Mas é aula de amanhã isso. Um terceiro klesha é o medo de morrer, que parece para mim bastante óbvio, sempre quando eu falo disso, mas nem sempre para os yogis brasileiros, na verdade a maioria nem pensa nisso, né? Nem pensa na sua praxis. Quando falam sobre isso em geral, o terceiro klesha, o medo da morte, em geral o que eu ouço mais é, eu não temo porque eu sei que eu vou reencarnar, alguma coisa nesse sentido. Outro exemplo é que me falam, eu não vou morrer porque a gente está sempre se transformando, alguma coisa assim. Mas entenda que aqui, o medo da morte, esse klesha é um obstáculo. Então, se você temer a morte, segundo Patanjali, que é seu texto seminal, é a tua Bíblia, isso te impede de alcançar o capítulo 4 de Patanjali, que é Kaivalya, a liberdade. Me acompanha nisso, tá? Se você vive apegado, se você vive em aversão, se você vive com medo da morte, isso te afasta do yoga. Ah, eu faço tudo certinho, pratico todo dia, mas você está vivendo num desses três kleshas, isso te afasta do yoga. O medo da morte aqui sai do pressuposto de entender que nós morremos várias vezes em vida. Eu espero aqui estar matando vocês, ou uma parte de vocês. Em geral, a parte, eu desejo a parte que você ignora. Aí eu mato a sua ignorância para você entrar em contato com o que antes passava despercebido. Pegou, não? Esse deveria ser o lema. E é isso que deveria ter tatuado no seu corpo antes de colocar a rimsa, tá ligado? Você deveria tatuar isso, né? No teu corpo. Medo de morrer significa medo de assassinar. Talvez até caiba melhor aqui. Assassinar. E aqui nós temos a Bhagavad Gita, né? Porque a Gita inteira, os seus 18 capítulos, é um yogi cuzão, né? Que é Arjuna. É um cuzão que não quer entrar na guerra, tá ligado? E fica uma divindade que é Krishna, 18 capítulos tentando explicar pra ele que não tem como ele fugir disso. Ah, mas do outro lado tá meus amigos, tá minha família. Então, medo de morrer ou assassinar, talvez aqui seja melhor, também pode se referir a temer deixar ser o que se é hoje, mesmo sofrendo ou amando, para se abrir a novas zonas de passagem, ou outras intensidades de espaço, de luz, de florescimento. Mais uma vez, eu me sinto sempre meio enfadonho quando eu fico repetindo isso, mas Shiva é o deus da destruição. A própria imagética sul-asiática do que é yoga é um cara pisando no klesha ignorância, que é um anão, dançando no seu próprio ritmo, que ele tem um tamborzinho, certo? Ele não tem uma orquestra, ele está tocando o próprio ritmo. Enquanto ele dança, é um círculo de fogo que vai destruindo tudo à sua volta. Então, o yogar, Beto, é matar. É isso. Então tem um ato de violência no yoga. Putz, você chegou até aqui, é genial, porque entra numa contradição com a própria ahimsa, mas outros rolês, né? A gente pode pensar por que que a ahimsa entra como primeiro yama, né? É, é escrito por um padre, né? Que tem uma sociedade estratificada em castas, né? Então eu não quero que Leandro Moura, que é da casta inferior, se revolte contra a casta dos guerreiros, tá ligado? É uma possível leitura sociológica disso. Então tem um mecanismo de controle, tá ligado? Enfim, mas é outro rolê essa aqui que a gente vai fazer aqui. Então, apego, aversão, medo da morte, medo de assassinar alguém, tá ligado? E esse alguém é você mesmo, né? E o último é o orgulho, ou a falsa identidade sobre si mesmo. Esse último klesha, o obstáculo yógico, vindo do Yoga Sutra, esse nosso guia moderno de como se deve yogar, se refere a uma falsa identidade que nós construímos sobre nós mesmos em relação aos outros. São máscaras que usamos necessariamente, por sinal, não tem como você viver sem nenhuma máscara, mas que esquecemos.
que estamos usando uma máscara. E mais ainda, esquecemos de trocar, remover, queimar e reconstruir outras possíveis. Até que um dia, quem sabe, nós consigamos alcançar essa máscara menor do ator que somos, que é o do clown, ou do palhaço. O palhaço é aquele ator que aprendeu a usar a menor máscara do ator. É só um narizinho, ou às vezes nem isso. Então, o yoga, Beto, vamos pensar agora nesses kleshas. Ele tem uma força ali de destruição da nossa própria ignorância. Klesha 1. E essa ignorância é nutrida pelo apego a um objeto externo que me causou alegria momentaneamente, eu me apego a ele. Não, esse aqui me causou alegria, eu não largo mais esse guru, eu não largo mais esse livro, tá ligado? A instituição. Ou o seu oposto, que é a aversão. Essa prática me machucou o joelho, então eu vou condenar essa prática até o final. Você entende que aqui dentro tem a semente do pequeno fascista? O que é diferente de mim, bichas, negros, judeus, queer, tenho que destruir. Porque eles ameaçam a família brasileira, a sagrada família do yoga. E tudo que se assemelhe a mim, eu me abraço a ele, porque eu tenho essa falsa esperança de que vai sempre produzir alegria em mim. Dois kleshas, apego e aversão. O terceiro é o medo de você morrer, né? Simbolicamente. E simbolicamente aqui tem um peso gigante, né? Há um significante ali. Então, medo de me metamorfosear, de me transformar. Mas você está fazendo isso o tempo todo. E o quarto, ou o quinto, né? Pensando na ignorância, que já foi, é o orgulho, essa falsa identidade sobre nós mesmos, que nós nos apegamos a ela, né? E quando nós nos mantemos avessos à máscara que nós construímos, nós entramos em quadro de depressão, né? Eu odeio quem eu sou. A depressão são máscaras, são setas de ódio direcionadas para dentro de você mesmo, né? Eu odeio quem eu me tornei. Olha como é rico, né? O yoga. Olha como é rico. Isso porque a gente tá, não se perde, tá? A gente tá lendo uma perspectiva do yoga, tá? Que é o Yoga Sutra de Patanjali. E eu tô no meio dela tentando entrar com vocês devagarzinho outro vértice, que é o Yoga Siddhizeiro. Nós somos construídos a pensar como yoga mokshiniano ou kaivalístico, né? Em busca da redenção. E aos poucos eu estou tentando colocar em você, vou entrar com mais dois pés no peito no webinário da semana que vem, que há um yoga feiticeiro, há um yoga do pajé, há um yoga xamânico, que é ao contrário do yoga sacerdotal, que em vez de verticalizar, como todo bom padre, horizontaliza. Então eu sei o quanto essa fala que eu tenho agora, está muito para a finaleira, é distante do seu dia a dia do yoga moderno. Quem fala sobre klesha, obstáculos no yoga com essa gramática, eu não conheço. Eu não conheço quem numa aula de yoga, vamos falar sobre klesha. Ou no meio da aula, como em geral se fala muito de purusha, agora você distancia. No meio da aula, né? Não precisa fazer uma aula teórica. Os professores de yoga, eles proferem a filosofia do yoga durante a execução das posturas, tá ligado? Mas eu praticamente desconheço quem fala de klesha numa prática de yoga. Fala de ahimsa, nunca fala do último niyama, né? De Shivara Pranidhana, entrega total e consagração da sua vida a Deus. Isso não, né? Fala meio por cima do Brahmacharya, mas passa o Brahmacharya, porque o Brahmacharya é celibato, né? Ninguém quer chegar numa aula e falar, gente, é o seguinte, hein? Vamos parar com isso, vamos ser celibatário. Ninguém fala. Fica no ahimsa, né? Fica no ahimsa, que é tipo a lavanda do yoga, né? É a lavanda dos yamas, tá ligado? Vai servindo para vários rolês, né? Mas essa gramática dos kleshas é quase desconhecida, né? Ou pouco pensada. Só num curso, de repente, específico de Yoga Sutra, e olhe lá, que talvez, além dos 10 mandamentos do yoga, se fale um pouco de klesha. Mas entenda isso, estou indo para a finaleira, espero conseguir acabar em tempo. Por que isso? Por que os kleshas, como apego, aversão, medo da morte, orgulho e a ignorância,
sumiram nesses 124 anos de o yoga transplantado do sul da Ásia para a Europa, América Latina e os Estados Unidos e Canadá, enfim. Porque o yoga moderno se encontrou com o principal saber do colonizador eurocristão, que é a ciência. E aí eles foram ressignificando a gramática, os símbolos, os mitos iógicos com signos da ciência biomédica. Ah, Beto, me perdi. Bom, aconselho ler uma tese de doutorado que fala sobre os kleshas na PUC de São Paulo. Mas é fácil, você já entende, já sabe disso, só não se ligou. Por exemplo, você tem plena certeza, vocês não, são pessoas esclarecidas, né? Que os chakras têm uma correspondência com as glândulas endócrinas. E tipo, o chakra da garganta tá ligado aos hormônios T3 e T4, tá ligado? Que o anahata tá ligado à glândula do timo, que é do coração. Quem faz isso é Vivekananda. Você, por exemplo, acredita que, talvez, os nadis, Ida e Pingala, tradicionalmente em símbolos míticos, Sol e Lua, essa é uma nervoso simpático e parasimpático. Porque o simpático não aumenta, não esquenta o corpo? Sol. O parasimpático não arrefece o metabolismo corporal? Então é Lua. Você acredita, por exemplo, que tem uma serpente enrolada na base da sua coluna que vai ascender pelo chakra até o topo da cabeça, perfurando os chakras, para você se iluminar. E Kundalini não é uma cobra. Kundalini é o oxigênio. Kundalini, sei lá, é eletricidade, é o orgônio de Reich. Sei lá, você vai fazer essa correspondência com a ciência biomédica, ela foi pensada. E o que substituiu nessa mítica com a ciência biomédica? Os kleshas. O estresse. Ninguém medita para diminuir a aversão, apego, medo de morrer, klesha, para diminuir a ignorância. Não, não, não. As pessoas yogam hoje para tirar e remover o grande diabo, né? O cramulhão, esse espírito obsessor, traduzido como o estresse. Que para qualquer um que teve pelo menos um semestre de fisiologia na faculdade, sei lá, educação física, fisioterapia, alguma coisa assim, sabe que o estresse nem é doença. O estresse é uma resposta neurofisiológica altamente importante que faz com que você fique acordado aqui comigo assistindo esse rolê. O estresse não é uma doença, o estresse não é amoral, o estresse não é imoral, mas dentro da mítica yógica moderna, o estresse é o cramulhão, que deve ser removido, desintoxicado, limpado por Surya Namaskar, sei lá. O estresse é o klesha hoje. O estresse ocupa simbolicamente essa posição, essa postura do que antes o apego, aversão, medo da morte e orgulho ocupavam na mítica yógica pré-moderna. Então você hoje não se preocupa em apego, aversão, medo da morte e orgulho, mas você se ocupa em diminuir a influência do estresse que, para seu pensamento, aumenta o turbilhão da consciência, que é a função dos kleshas. Os kleshas, esses obstáculos, eles, dentro da construção mítica de Patanjali, aumentam o turbilhão da consciência. Os vrits. Chitta vritti nirodha. Yoga é a diminuição voluntária das modificações da mente. Mas quem produz os vrits? O klesha. E hoje, o que aumenta o turbilhão dessa consciência? O estresse. Mas não é o estresse da biomedicina. É o estresse mítico do yoga moderno. Pergunta para qualquer colega seu, um médico, fisioterapeuta, sua educação física, o que é o estresse? A resposta não é negativa. Tem três estados. O primeiro estado do estresse, o primeiro nível do estresse, é de identificar um agente estressor, o segundo dá uma resposta adaptativa a esse, e só quando essa resposta adaptativa não é a contento, você pode escambar por um estresse crônico, ou burnout, tem vários nomes para isso. E aí sim pode se tornar prejudicial para a sua saúde. Mas entenda, está num campo da biomedicina. Mas se foi apropriado para dentro de uma nova mítica construída. E se o estresse é o klesha hoje, o relaxamento é o samadhi. Tá me acompanhando, não? Campo mítico, tá?
campo simbólico. Hoje você medita para diminuir o estresse. Se não há esse estresse yogico ocupando em você, você então não tem o turbilhão da consciência. Isso é traduzido hoje como relaxamento, um relaxamento espiritual. Tem um artigo científico sobre isso já também, tá? Do Mark Singleton, esse inglês todo mundo ama agora, né? Porque tem que vir em inglês para traduzir pra gente o yoga da Índia, tá ligado? É genial isso, né? Mas é outra aula também. É, ele tem um texto que fala sobre relaxamento espiritual do yoga. Então nós estamos hoje todos em busca do quê, Beto? De uma espécie de uma homeostase eterna, que faz o papel de moksha ou kaivalya. A sua liberdade hoje, André, está pautado, mesmo que inconscientemente, na maioria está inconscientemente, numa busca de um equilíbrio eterno. É um delírio, né? Só na morte você vai alcançar isso, né? Quando morrer. E olhe lá, né? Dependendo de como você acredita, você reencarna, vira orixá, sei lá o quê. Então, estresse e homeostase se transformam dentro da mítica moderna do yoga, que está em andamento ainda, em significantes dos kleshas ontem e do kaivalya ontem. Agora, o relaxamento se aproxima do significante samadhi que nós tivemos na live 2. Roberto, então ficou confuso, né? Porque eu gostei daquela tradução do klesha, né? Mas você também agora falou que é o estresse, né? E faz sentido, porque realmente as pessoas hoje vão buscar o yoga para diminuir o estresse. É, mas antes eles iam para buscar o yoga para diminuir o klesha. Mudou os corpos, mudou o vértice de perceber o mundo, muda os símbolos. Não, mas eu me confundi, Beto. Qual que é o certo? Então, não sei, né? Você tem onde está o seu corpo, né? Você quer se metamorfosear em quê agora? Em peixe, como Matsyendra? Em macaco, como Hanuman? Você quer ser um não humano, né? Como um Shiva? Aonde você está nesse rolê? Ou mais importante ainda do que isso? O yoga está dando conta de resolver os seus problemas reais? Ou você está só yogando para tentar resolver problemas ideais que nem existem? Vou repetir. O yoga está dando conta de resolver os seus problemas reais? Por isso o webinar da semana que vem chama Afundamentos do Yoga no Real. Afundamentos porque a gente não vai para a transcendência, né? A gente vai se afundar na imanência. E yoga no real, porque não é um yoga metafísico, né? Não é um yogar em outro mundo. Você não vai transcender samsara. A gente quer transformar samsara. Eu não estou buscando yogar para transcender esse mundo, porque senão eu não vivo nesse mundo e só há esse mundo. Nós estamos yogando para transformação de samsara. Qual samsara, Beto? Sei lá, o do Leandro Moura, do André, da Inara, do Dira, da Natália. Não sei qual que é o seu samsara. Você está sofrendo no seu samsara? Não, meu samsara está de boa. Ok? Yoga como o Vishnu, então, mantenedor. Não, não, meu yoga, o meu samsara tem um problema aqui. Então, evoca Shiva, que é o destruidor. Tá pegando, rolete? Eu não consigo te explicar de forma mais fácil isso. Em vez de você yogar em busca de Brahman, né? Que é Brahman, tiozão, me chama que a gente senta numa mesa amarela de plástico e toma várias geladas. Então, o yoga que nós estamos evocando aqui é um yoga shivaísta. É um yoga, então, que não tem medo de assassinar a você mesmo, transformar o seu corpo em dança, para que você transforme o seu samsara, reconte a história sobre si mesmo, para inventar novos modos possíveis de ser um pouco mais feliz e alegre nesse mundo que é um caos. Ah, para vocês então, perguntas, angústia, mágoa, depressão, rancor, tenham sempre um cartãozinho de algum colega da psicologia, da psicanálise, alguns da psiquiatria, que eu possa atender vocês também. Fiquem à vontade.